Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico capítulo 25 e aqui nós temos falando sobre o ano sabático, o ano do jubileu, como Deus garante a sobrevivência no ano sabático, sobre as leis das propriedades, nós vamos ver aqui, os resgates dos irmãos pobres, a lei e as leis a favor dos escravos. Então aqui inicia o Senhor dando uma orientação a Moisés, dizendo que quando eles entrarem na terra onde o Senhor estava levando-os, que era a terra de Canaã, eles deveriam guardar o sábado no sentido de 7 anos eles, ou melhor, 6 anos eles vão semear o campo e no 7º ano eles vão fazer o quê? Deixar a terra descansar. Veja o que diz o versículo 3. Durante 6 anos semearás o teu campo. Durante 6 anos podará a tua vinha e colherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá o seu repouso sabático. E não podarás ela, e nem ceifarás as tuas espigas, e não vindimarás as tuas uvas da vinha. Será para a terra um ano completo de descanso. Deus aqui estabelece o descanso também para a terra e dá essa ordem para o povo. E nós vamos observar mais para frente, quando nós estivermos vendo outras partes da Bíblia, que Israel, eles ficaram 490 anos, foi a época dos reis, sem o que? Dispor esse mandamento, obedecer esse mandamento, não cumprindo o ano sabático. E profeticamente, nós vamos ver que os filhos de Israel depois foram o quê? Levados 70 anos para o cativeiro, longe da terra, como se fosse o quê? 70 anos dando descanso para a terra, o descanso que não foi dado nos 490 anos. Então Deus, ele coloca e ele pede o que? A nossa obediência. E a nossa obediência prevê o quê? Tanto a bênção para nós, como a bênção para tudo aquilo que nós fazemos. Veja, quando o Senhor pede para que a terra descanse no 7º ano, ao permitir que ela descansasse, esta regulamentação ela protegia contra a ganância do ser humano. Além de ser um sábio princípio de mordomia agrícola, né? Através da observância desse princípio, o povo de Israel ele tinha que reconhecer o quê? Que a terra pertencia ao Senhor e era uma dádiva dada ao povo por Deus. Então isso nos faz lembrar que tudo que nós recebemos vem do Senhor. E como eu acabei de falar, o cativeiro babilônico em parte foi resultado da não observação pelo povo dos anos sabáticos. Então hoje, muitas vezes, nós nos colocamos tanto em atividades, no fazer e não descansamos, porque esse não descanso tem um significado. Eu não creio que o Senhor pode me dar, que o Senhor pode abençoar aquilo que eu estou fazendo. Eu acredito que é a força do meu braço, a força da minha mão. Quando eu creio que realmente o Senhor está à frente, eu dou a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E veja que a partir do versículo 18, é uma continuação do versículo 7, o que diz, olha, guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos, guardá-lo-eis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. Quando nós praticamos aquilo que o Senhor tem nos ordenado, como que nós vamos habitar? Em segurança. E olha o 19, que rico, gente. A terra dará o seu fruto, comê-lo-eis com fartura e habitareis em segurança. Se disserdes, que comeremos nesse 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Porque veja só, se no 7º ano eles não podiam fazer nada, eles não teriam nem no 7º ano, eles estariam colhendo do 6º ano, mas eles não estariam preparando a terra para o 8º ano. Então eles teriam comprometido ali um pouco do 7º ano, do 8º ano e do 9º ano. Mas quem seria o provedor de todo esse momento? Seria o Senhor. E aqui diz
que comeremos nesse 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Porque eles também não podiam colher os produtos no 7º ano. Então, versículo 21 diz assim: eu estabeleço a minha bênção no que colherdes no 6º ano. Então, o que eles fossem colher no 6º ano seria tão rico o produto da terra, seria com tanta fartura, que o versículo diz assim: de modo que vos garanta produto por 3 anos. Gente, como isso é crer na palavra do Senhor, é crer realmente e viver. O Senhor é aquele que nos supre, o Senhor é aquele que abençoa o nosso trabalho, o Senhor é que abençoa aquilo aonde colocamos a mão, não é a força do nosso braço. Olha só, no 7º ano eles não iam colher, nem iam preparar a terra para o 8º ano. E quando eles preparassem a terra para o 8º ano, só depois no 9º ano que ia começar a ter algo. Desculpa, no 8º ano, só depois. Então, eles iam ficar 3 anos, mas o 6º ano o Senhor ia dar com abundância. Então, vamos aproveitar e viver por fé, colocar tudo o que nós fazemos, colocar o nosso dia e todos os nossos projetos e planos na presença do Senhor e lembrar que em primeiro lugar o Senhor, dando descanso também o que? Para nossa mente, para o nosso corpo, para nossa alma, para louvar o nosso Criador. E veja o versículo 22. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer dos produtos antigos até o 9º ano. Quais os produtos antigos? Que era do 6º ano. Até que venham os produtos desse ano, comereis dos antigos. Aleluia! A partir do versículo 8 está falando sobre o ano do jubileu, o da libertação. E quando era esse ano? Era contado 49 anos. E o próximo ano, que seria o 50º ano, seria a proclamação da liberdade. Então teríamos o quê? Lembra, a cada 7 anos a terra deveria descansar. E depois a cada 49 anos, que vamos ver o versículo 9. Então faça soar a trombeta, o chofar, lembra? No 10º dia do mês, no dia da expiação. Vocês lembram que esse 10º dia do mês era o dia que era considerado o dia da expiação, ou que também é chamado de Yom Kippur, que é considerado o calendário civil para é considerado o calendário civil para os judeus, que é a celebração que eles têm por celebração da criação. Então, nesse mês, depois de 49 anos, o próximo ano, que seria o 50º ano, seria proclamado a libertação de todos os moradores da terra. Aqui diz, será para vós um jubileu, alegria, né? Cada um de vós retornará a propriedade de sua família para seu próprio clã. O 50º ano será para todos vós um ano jubilar. Não semeareis, nem ceifareis as espigas que crescem por si mesma, nem colherei das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação sagrada entre todos os israelitas, e nesse período todos vós alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Então, o que nós temos aqui? Todas as terras que tinham sido vendidas e pertenciam a outro dono, nesse ano ela seria devolvida a seu dono original. Muitas vezes naquela época, pessoas que tinham dívida com outras pagavam por meio das suas terras, pagavam por meio dos seus bens. E no ano do jubileu, eles poderiam reaver essa terra. E aqui diz o versículo 17: ninguém dentre vós oprima ou explore o seu próximo. Contudo, tenha o temor de teu Deus, pois o Senhor é o nosso Deus, é o Yahvé. A partir do versículo 23, nós vemos a lei sobre as propriedades. Aqui fala, a terra não será vendida perpetuamente, pois a terra me pertence. E vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Olha só, a terra pertence ao Senhor.
E nós estamos aqui o quê? Como peregrinos e hóspedes. Para toda a terra que possuirdes, estabelecereis os direitos de resgate para a terra. Então aqui ele vai deixar bem claro quais são as leis das propriedades. Olha, a gente vê muito bem detalhado esses versículos para que eles saibam como seguir esse regulamento. E quando acontece o ano do jubileu, como poderia restituir e liberar todas essas propriedades. Agora, se nós trazermos hoje para a nossa vida, nós entramos no ano do jubileu, porque o Senhor Jesus nos comprou com o seu sangue. O Senhor Jesus nos tirou dos reinos das trevas, do império das trevas, e nos transportou para Ele, que é o próprio reino do Filho do seu amor. Então, nós fomos comprados hoje pelo sangue de Cristo. Nós fomos restituídos e voltamos a quê? A Deus. Lá no original, quando no Jardim do Éden, o homem tinha comunhão com Deus, o seu espírito era ativo para ter comunhão com Deus. Quando o pecado entrou no homem, ele o quê? Perdeu essa união, essa conexão com o Senhor. É como se o que ele foi vendido para o pecado, ele foi levado para o pecado. Ele deixou a sua alma ser levado para o pecado. Quando Cristo veio, ele nos resgatou desse mundo e dessa maneira e vaidade de pensar. Então, Cristo é nosso ano jubileu e esse ano vai se completar quando vier novos céus e nova terra. Então, como estamos vendo, né? Todo o 50º ano era considerado o ano do jubileu. Neste ano nós estamos vendo que os escravos eram libertados, as propriedades eram revertidas a seus donos original. O princípio básico era que tudo pertence ao Senhor. O princípio básico aqui é que tudo pertence ao Senhor. A libertação tanto da terra quanto dos escravos servia para relembrar que o povo de Deus era o que? Mordomo de suas bênçãos. Então o Senhor também deseja, a palavra fala que também a natureza geme esperando pela libertação, a terra também geme esperando pela libertação. E a gente vê aqui também que nesse capítulo que o parente resgatador, lá no antigo Israel, era o parente mais próximo que podia se resgatar. A gente vê lá em Ruth isso. Quem já viu a história de Ruth, é bem claro ali o resgatador, né? Que foi Boaz. E suas responsabilidades incluíam redimir ou resgatar a propriedade que estava em perigo devido a ser vendida por alguém que pudesse ser fora da família, para ficar tudo ali entre a família. Ó Senhor Jesus, proporcionando assim o quê? Um herdeiro, que foi o caso de Boaz, proporcionou um herdeiro para o falecido, né? E Cristo hoje é o quem? É o nosso resgatador. Voltando o que? A nossa genealogia para Deus. Que riqueza isso, né? No Novo Testamento, nós temos a carta de Filemon. Paulo escreveu para Filemon. E aqui é o que Paulo está escrevendo. Havia um escravo de Filemon chamado Onésimo. E Onésimo ele tinha fugido de Filemon e provavelmente subtraiu algumas coisas. E Paulo em Roma teve a oportunidade de pregar para Onésimo e Onésimo tornar uma pessoa agora que tem Cristo e recebeu o Senhor. Paulo, então, ele escreve uma carta para Filemon, para que Filemon receba Onésimo, mas agora de outra forma, como irmão em Cristo. Continua sendo escravo, mas agora com uma outra performance. Porque, veja, a partir do momento que Onésimo, que era o escravo, havia fugido de Filemon e ainda subtraído alguma coisa, ele teria que estar recebendo uma pena por isso. Mas aqui Paulo escreve se alguma coisa Onésimo fez para ele, que Paulo mesmo o que pagaria. Então, Paulo aqui está se colocando como Cristo, está sendo resgatador, está voltando Onésimo para o seu dono e falando, se alguma coisa Onésimo ainda te subtraiu, eu pago aquilo que ele te subtraiu. Então, Filemon aqui tem mais ou menos a figura, a simbologia, Filemon tem aqui nesse capítulo a simbologia de Deus.
Paulo está tendo a simbologia de Cristo, de seu resgatador. E Onésimo a simbologia de nós. Nós estávamos ali com o Senhor no Jardim do Éden, depois desobedecemos, preferimos outras coisas e saímos da presença de Deus. E Cristo veio, nos resgatou e nos levou de volta a Deus. Eu incentivo vocês a lerem o livro de Filemon. É somente um capítulo e muito rico e tem muito a ver com a história aqui de ter o resgatador que é Cristo e ter o ano do jubileu. Então, todas essas figuras vão nos ajudando a realmente receber Cristo cada vez mais forte em nosso coração. Então, o que nós vimos aqui nesse capítulo? O princípio do sábado. Tem o sábado, que é o da semana, que é o princípio do descanso, que começa, na sexta-feira à noite, vai até no dia seguinte às 18 horas, e tem o propósito de nós descansar do trabalho e honrar a Deus e refletir sobre a aliança de Deus conosco. E isso hoje está tudo no nosso espírito, porque Jesus é o nosso sábado. E também o ano sabático, que é a cada 7 anos, que aqui a gente vê que permite que a terra descanse e ficasse sem cultivo. Nesse 7º ano também seria perdoado as dívidas. E aí a gente teve o quê? Deus em Cristo Jesus nos tem dado esse descanso, nos tem perdoado e nos libertado. E no ano do jubileu, aonde ia ser ali, no 7º mês, que era o 50º ano, após os 7 anos sabáticos, 7 anos sabáticos, seria o quê? Proclamar liberdade a todos que estavam escravizados por causa de dívida. Então, devolver a terra aos seus antigos donos e regozijar e celebrar, e não haveria nenhuma colheita também para fazer nem para plantar. Então, essa comemoração retrata a nossa libertação do cativeiro, da escravidão, do pecado. E quem fez isso por nós? Jesus Cristo. Por isso que hoje nós estamos na era da graça. Vamos aproveitar e remir o tempo nesse momento que se chama hoje. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.